Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes dar uma dica sobre a leitura de obras de ficção, né, narrativas ficcionais. Bom, mas antes disso eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu curso de técnicas de leitura. Quem tiver interesse em adquirir está com cupom de desconto de 20% até o dia 9 de setembro. Bom, o tema desse vídeo surgiu de uma conversa que eu estava tendo com um amigo. Eu estou preparando um curso de uma obra do Dostoiévski, que é A Memórias do Subsolo. Vai ser um curso completo. Eu vou estar anunciando aqui no canal. Enfim. Ah, e aí, eu tenho por hábito fazer um banco de citação de coisas que eu gosto. Citações de filósofos, poetas, enfim. E aí, eu passei para ele um trecho dessa obra e nós estávamos conversando. E eu perguntei para ele o que ele achava do texto, enfim. E aí, ele me disse o que ele entendeu de eu vi uma mania que nós, brasileiros, temos em relação à interpretação desse tipo de obra. Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: todo escritor de obra de ficção, enfim, os escritores, quando eles dizem algo, por trás daquilo ali, principalmente das obras de ficção, há uma série de referências implícitas, certo? Então, aquilo que o escritor coloca no papel é apenas parte da sua experiência interna, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal que se chama Dicas de Leitura, que eu falo a respeito da diferença das obras, da linguagem das obras de ficção e das de não ficção. E aí, às vezes, o que acontece? Nós utilizamos um olhar para interpretar certos trechos de uma obra de ficção, usando o olhar daquela forma de interpretar que seria um texto técnico, o mais próximo de um texto técnico. E aí, o que acontece? O que decorre disso? Acontece que há um empobrecimento da sua interpretação. Às vezes, eu leio os críticos literários e você acaba observando a riqueza de coisas que eles conseguem extrair de uma obra de ficção. Eu sempre fiquei pensando, como que eles conseguem extrair aquilo ali de uma obra? É a mesma obra que eu li, e às vezes eu não consigo ter essa mesma experiência. Então, eu comecei a perceber que todos esses grandes críticos e aquelas pessoas que leem com profundidade, depois que eu fui estudar acerca disso, existe algumas dicas que podem enriquecer a nossa leitura de uma obra, principalmente de ficção. Outra questão também que é muito comum é as pessoas não gostarem de poesia. Então, justamente por causa dessa complexidade das obras de ficção, né? E aí eu vou ler o trechinho aqui e vou mostrar como que a gente pode fazer na leitura de um trecho. Por exemplo, estou dizendo aqui, eu vou utilizar na verdade dois trechos. Eu vou usar desse livro do Dostoiévski e vou usar um do Bruno Tolentino também, um trecho de um poema. Então, a frase do Dostoiévski dizia assim: o amor é um mistério divino e deve esconder-se de todos os olhos, aconteça o que acontecer. Assim, tornar-se-á mais santo e melhor. Marido e mulher ter-se-ão reciprocamente mais respeito, e é no respeito que se fundam muitas coisas. Quando eu passei por esse trecho, ele falou assim: eu achei interessante, mas eu discordo porque aqui fica parecendo que o amor tem que ser algo escondido, enfim. E aí eu disse o seguinte: me parece que a sua interpretação é estritamente literal. É esse hábito que a gente tem no Brasil de fazer uma interpretação estritamente literal, justamente pela forma que nós somos ensinados na escola, enfim, dos métodos que se utilizam de interpretação de texto. Só que nós temos que enriquecer isso. Como que nós enriquecemos? Como que nós aproveitamos mais essa experiência da leitura de uma obra de ficção? Tentando achar análogos, né, ou interpretar de forma alegórica
ou simbólica em determinado trecho. Então, por exemplo, quando ele diz: o amor é um mistério divino e deve esconder-se de todos os olhos, aconteça o que acontecer. Primeiro, o amor é um mistério divino? É claro, quer dizendo que o amor é algo inexplicável, que tem essa característica divina, né? Se nós formos pegar as tradições de outros povos, nós vamos ver que o amor sempre teve essa característica de transcendência. Se é transcendente, eu posso pensar em algo divino. Bom, e deve esconder-se de todos os olhos, aconteça o que acontecer. Aqui nós podemos pensar analogicamente de uma forma que o amor podemos tratá-lo como algo semelhante a uma semente. E uma semente, quando ela é plantada na terra, ela está justamente escondida. A semente, por exemplo, é uma árvore em potência. Mas para que ela seja árvore, primeiro ela é plantada na terra, ela morre e na terra ela está escondida. Depois que ela já ganha a sua maturidade e passa a se desenvolver e transforma essa potência, aristotelicamente falando, em ato de se desenvolver, aí ela pode vir à tona, mas até então ela é algo que acontece no escondido, porque o amor ele se fortalece naquilo que naquele momento que ele está escondido, naquele momento que ele está se transformando de potência em ato e está se preparando para, quiçá, explodir ou eclodir, né? Digamos assim, vir à tona. Ou nós podemos pensar como um bebê, que teoricamente deveria ser fruto do amor entre um homem e uma mulher, que é engendrado no ventre feminino e ele se desenvolve durante 9 meses. Como ele é fruto do amor, ele está no ventre. No ventre ele está escondido de todos. E logo escondido de todos, ele se desenvolve até que se chega ao momento do seu nascimento. Então, aqui nós temos um enriquecimento da interpretação de um simples trecho de Dostoiévski. Aqui eu separei um outro trecho, que é do livro do Bruno Tolentino, O Mundo como Ideia. Simplesmente um dos maiores poetas da língua portuguesa. E esse poema se chama Ao Divino Assassino, litania concebida ante o Sagrado Coração à época do acidente fatal de Annecy Rocha. Annecy Rocha, dei uma pesquisada, morreu quando ela caiu no buraco de um elevador. Ela é irmã de Glauber Rocha. Bom, era uma pessoa de talento que morreu muito jovem. Depois vocês pesquisem, vocês descobrirão. E aqui o Bruno está falando justamente dessa fatalidade, da morte dela. E eu quero separar o último trecho desse poema aqui. Ele vai dizer o seguinte: enquanto te aprouver e até que dê, a palma ao prego e o último verso à traça vai doer, mas amém, não há porquê. Amar a morte, mas que vem a taça. Aceito suar sangue até o final, mas como não? Tudo dói, menos a graça. Mata, Senhor, que a morte não faz mal. Então, como eu disse, quando um escritor está falando, está aqui nesse caso versificando, ele traz dentro de si toda a sua experiência interna. Enquanto te aprouver e até que dê, a palma ao prego. Aqui nós vemos uma alusão ao sacrifício de Cristo. E o último verso, a traça. A traça é aquele que consome os livros, né, as páginas. Vai doer, mas amém, não há porquê. Amar a morte, mas até que venha a taça fazendo justamente remissão ao cálice tomado por Cristo, né? Quando ele diz na Bíblia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feito a sua vontade. Aceito suar sangue até o final. Referência aos últimos momentos de Jesus Cristo, né?
mas como não? Tudo dói, menos a graça. Justamente porque a graça para o cristianismo é aquele dom que o cristão recebe de ser salvo mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, viver o sacrifício dói, né? Até esse momento de tomar a taça desse sacrifício pelo qual Cristo iria passar. Tudo dói, menos a graça. Justamente porque a graça, alguns vão dizer que é o favor imerecido. Mata, Senhor, que a morte não faz mal. Bom, para o cristão que acredita no transcendente, na salvação, a morte não faz mal, justamente porque ele acredita naquilo que não é passageiro. Ele acredita na possibilidade da sobrevivência da alma à morte. Bom, isso aqui são divagações rápidas que podem ser feitas acerca de textos que aparentemente são simples, mas que, quando nós temos essa capacidade interna do próprio intérprete de traçar essas analogias, alegorias, perceber as referências externas ao texto, ou seja, eu vou ter essa capacidade de enriquecer a sua interpretação, o que leva a concluir que quanto mais você adquire bagagem de leitura, mais rica será a sua interpretação de um escritor. Por isso que muitas vezes nós devemos ler um livro, um poema, 10, 20 vezes, porque eu não sou o mesmo que leu na 20ª vez que leu da primeira, né? Provavelmente eu li outros livros e eu falo sobre isso no curso, né? Dessa importância da leitura, de às vezes necessidade também de ler vários livros para entender um, mas, ou seja, quanto mais rico for o nosso interno, mais nós vamos poder perceber todas as nuances que um texto de ficção, seja ele um romance, seja ele um poema, está nos transmitindo. Se eu não fizer esse tipo de interpretação, eu nunca vou conseguir extrair do texto, eu nunca vou conseguir entender ou chegar mais próximo de entender a experiência interna do escritor, no momento que ele fez aquela obra, no momento que ele traçou aquelas linhas. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenha sido interessante esse vídeo. Um abraço e até a próxima.